Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, edição especial Casa Cor 2022. Hoje a gente vai falar sobre pneus, sobre lubrificantes e a gente vai falar também sobre o mercado do Espírito Santo. Antes, eu tenho um recado para você. Se você tem uma ideia na cabeça e pensa em fazer o seu podcast, o seu videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para o seu canal do YouTube, para as redes sociais, vídeos pequenos, vídeos mais longos, sai tudo direitinho do jeito que você quiser. Os contatos da Fornexus estão nos comentários fixados desse vídeo logo aqui embaixo. Peço a você também encarecidamente para se inscrever no Edcast, acionar o sino das notificações, compartilhar esse conteúdo por aí e dar uma olhada também no conteúdo que a gente já tem por aí. Siga a gente também nas redes sociais, tenho certeza que você vai se surpreender com os papos que a gente tem aqui. Agora a gente conversa sobre lubrificantes, sobre pneus, também sobre o mercado do Espírito Santo, sobre o mercado de carros do Espírito Santo também, por que não? Eu converso com o Moraes, que é o gerente comercial da SS Distribuidora, que é a representante oficial da Michelin e da Petronas aqui no Espírito Santo. Não é isso, Moraes? Isso mesmo. É um bom mercado o Espírito Santo para lubrificante para pneu? Excelente mercado, né? Por que é? O Espírito Santo ele é um paraíso no meio do Nordeste, no meio do Sudeste, né? Hoje nós temos aqui um espaço muito pequeno, eu tenho montanha, eu tenho praia e tem toda essa infraestrutura que o Espírito Santo acabou desenvolvendo nesses últimos anos de indústria. Hoje nós temos grandes polos industriais aqui que acabam fazendo com que o mercado ele tenha sempre disponível uma demanda, né? E quando a gente fala pelo mercado automotivo, estou nele desde 2001, comecei bem cedo e eu nunca vi esse mercado ter problema. Você sempre esteve na SS Distribuidora? Não. Eu trabalhei em 6 empresas aqui do estado do Espírito Santo. Sempre no mercado de peça? Sempre no mercado automotivo, né? Eu comecei como estoquista num grupo grande aqui do estado. Tive uma primeira oportunidade, virei vendedor. De vendedor, comecei a exercer um trabalho de liderança. Fui para uma outra empresa. Recebi a minha primeira oportunidade como gestor de uma oficina. Aprendi muito, inclusive. Por isso que eu digo mercado automotivo. Aprendeu a consertar carro também? Sim. Você não fica a pé, né? Nunca fiquei na mão por causa disso. Sempre faço a manutenção em dia que não dá dor de cabeça. Não, mas e se der algum problema na estrada, também não fica parado? Se precisar para sair da rua, sei como faz. Beleza, legal. Por que o Espírito Santo é tão atrativo assim para grandes empresas desse mercado? Porque a gente tem aí a SS Distribuidora, que é uma grande empresa, a gente tem a União Autopeças, que é uma empresa gigante, a gente tem a Autoglass, que é uma empresa que atende o Brasil inteiro, gigantesca também, fez uma sede nova lá na Lindenberg, gigantesca. Por que o Estado atrai tantas empresas grandes assim? Nesse setor específico. O Espírito Santo ele está estrategicamente, não tem o trânsito de São Paulo, não tem o risco do Rio de Janeiro, não tem a distância de Minas Gerais. E tem tudo isso desses estados aqui perto. Então, o que acaba acontecendo? O Espírito Santo ele está em um corredor logístico que a gente consegue fazer conexões com todo o Brasil. A nossa malha rodoviária ela atende de uma forma muito eficiente. Então, quando eu olho para o mercado, que você citou aqui 2 players que são nacionais, né? O Grupo Fortebras, que hoje que a União faz parte dele, o Grupo União faz parte, e o Autoglass, né? Isso. Hoje, para escoar qualquer coisa, tomar uma decisão rápida para fazer o trabalho logístico do Estado do Espírito Santo é muito mais fácil e menos complexo. Segundo, nós temos portos, né? E a infraestrutura está se desenvolvendo nesse sentido. E o Espírito Santo em si possui uma política fiscal que favorece o investimento, principalmente nesse sentido. E do ponto de vista das empresas que você representa, qual o cenário que você vê hoje no Espírito Santo e até no país para Petronas e para Michelin? Vamos lá. A gente está saindo a gente está num momento político bem confuso no Brasil, né? No nosso país. E a gente está com um momento de incerteza para o futuro, do ponto de vista não só político, mas econômico também, do ponto de vista de políticas econômicas. Como é que você, que é um gestor da área de vendas, um gestor da área comercial, como é que você vê o futuro para essas áreas que você atua? Eu costumo dizer o seguinte,
enquanto existir carro, vai existir demanda para pneu e para lubrificante. Isso é uma necessidade clara. O que a gente precisa colocar sempre em pauta, que eu faço questão de levantar, é que a pandemia ela nos deu duas coisas: ferramentas e uma visão um pouco ampliada das coisas. Então, por exemplo, no período da pandemia teve gente que surfou uma onda, quem soube surfar essa onda aproveitou e teve resultado. Nesse seu setor? Sim. Porque teve uma queda na produção de carro, teve falta de chip, eu lembro, falta de produção de chip, lá a China não estava dando conta de produzir. Eu acho que esse mercado de pneus também, lubrificante, caiu muito a produção. Mesmo assim, teve oportunidade na pandemia? Por que teve oportunidade? Vamos falar, por exemplo, não temos carros. O que eu tenho que fazer? Preciso consertar meu carro velho. Carro velho assim, né? No termo pejorativo da palavra. Eu preciso botar meu carro velho para... Meu carro, eu preciso conservar ele. Então, automaticamente, eu começo a fazer manutenções. Falando exclusivamente da marca Petronas e da marca Michelin, a Michelin é a fábrica dela aqui no Brasil. Então, essa sazonalidade do mercado aconteceu de chegar na Michelin? Aconteceu. Só que um planejamento muito bem feito, que foi o que nós começamos lá no começo de 2020, principalmente de ter um estoque que atendesse uma demanda, que não fosse, que a gente não aguardasse somente a fábrica. E isso, nossos stakeholders, eles tiveram esse olhar um pouco mais clínico de falar, não, chegou a hora de investir, vamos colocar um pouco mais de estoque para nós conseguirmos atender. Então, a Michelin nós não tivemos problema com reposição, foi bem pequeno mesmo. E Petronas da mesma forma. A Petronas hoje, ela, como a gente sempre fala, a Petronas ela é uma estatal da Malásia, mas ela é hoje a marca que produz o Etros, que é um dos principais óleos básicos da linha sintética e semissintética. Então, nós temos a tecnologia que demandava. Então, não ficamos na mão de comprar o óleo básico de um outro fornecedor. Isso favoreceu no momento da pandemia. Então, nós conseguimos ter produtos. Tivemos dificuldade? Tivemos. Só que ficou muito complicado para quem era importador, porque o dólar subiu muito. Isso. Ficou muito complicado para quem dependia de um terceiro, porque eu tenho pouco e eu preciso produzir para me colocar no mercado. Entre eu produzir o meu produto, colocar no mercado e te vender para você produzir o seu produto, eu vou produzir o meu e se sobrar eu vendo para você. Né? E isso aconteceu. Então, como nós temos duas marcas, quando eu falo agora SS Distribuidora, nós temos duas marcas muito fortes, que são marcas mundiais, né? Elas passaram muito bem por esse período. E quando eu olho para passando agora, a pandemia acabou, nós viemos ali de um cenário político, que não vou entrar aqui no mérito da questão, inclusive. Uhum. Esse cenário político, querendo ou não, polarizou as pessoas. Essa polarização, querendo ou não, ela está se refletindo no mercado nesse momento. Positivamente? Negativamente. No sentido das pessoas estarem inseguras do que vem pela frente? Sim. Quando nós observamos, por exemplo, recentemente a Bolsa de Valor tem caído constantemente, dia após dia. São duas métricas muito, muito fáceis que nós temos, principalmente do mercado de lubrificante e de pneu, porque tem derivado de petróleo e tem ações na Bolsa. Então, tem a Petrobras, que é referência. Referência de... E que é uma empresa que sentiu bastante impacto do governo passado, retrasado. Né? Isso. Então, assim, a Bolsa cai, o dólar sobe, o barril de petróleo sobe, automaticamente. O lubrificante vai subir e o pneu vai subir, porque é tudo derivado. E isso gera o quê? Cara, o que vai acontecer no próximo período? Ninguém sabe. Se tiver uma pessoa que consiga dizer o que vai acontecer nos primeiros 6 meses do ano de 2023, acertar, esse cara ele ficou milionário. Porque nós não temos uma visão, apesar de estar acontecendo. Tem gente que vive disso, né? Dessas previsões aí. E tem gente que fica milionário mesmo com isso. Só que assim, é desafio. Né? É desafio porque quando eu vou olhar para o futuro, eu não consigo ver austeridade, a gente não consegue olhar estabilidade. Não estou aqui falando de política, eu estou falando de olhando para frente porque tem uma transição muito grande acontecendo. Uhum. Nós estamos saindo de um polo negativo para um polo positivo, da direita para a esquerda. Então, essa mudança de direção, por exemplo, vou dar uma coisa que o pessoal está falando muito sobre o imposto sindical, que é uma coisa que pode retornar. Quanto que isso vai impactar dentro de uma empresa? Uma coisa bem simples. Quando eu começo a olhar, nós vamos ter uma expansão de ministérios, o que isso representa? Uhum. Cara, pode ser que seja que represente um crescimento da estratégia de desenvolvimento. E ao invés de ser uma despesa, vire um investimento. Uhum. Né? Vira um investimento.
Mas, a princípio, todo mundo pensa que a gente vai gastar mais. E se vai gastar mais, de onde vai ser o dinheiro? Do nosso bolso, claro que vai sair do nosso bolso. Então, se vai sair do nosso bolso, o que eu faço? Eu começo a guardar para mim não correr o risco de passar. Então, o que tem acontecido? O mercado num todo, ele tem se posicionado, não sei se você já observou, sai para jantar, para almoçar num domingo, num restaurante que habitualmente você ia, que esse restaurante era lotado, o volume de pessoas participando daquele espaço diminuiu, porque a concentração de renda, o grau de endividamento do brasileiro hoje está altíssimo, está passando de 70% da população. Então, tudo isso vai convergindo para dentro do mercado do comércio. Né? Num cenário assim tão, numa visão pessimista até de futuro, por que o pneu Michelin é tão caro, é o mais caro de todos, rapaz? Não dá para baixar esse preço do pneu Michelin, não? Então, tudo é uma questão do ponto de vista. Não é o pneu mais caro, é o pneu melhor. E quando eu falo de melhor, eu estou falando que é um produto que tem uma tecnologia embarcada. Eu estou falando de um pneu que ele dura mais do que 30% que qualquer um dos seus principais concorrentes. Então, quanto é esse mais caro? Se você está falando que o pneu Michelin está 10% mais caro que o concorrente dele, ele não está mais caro. Ele está 20% mais barato. Essa é a conta que você precisa fazer. É verdade, mas na hora do cara colocar 4 pneus novos lá, por exemplo, o cara vai gastar uma grana, né? E se ele for colocar 4 do outro, isso vai fazer uma diferença grande no preço final. Né? Depende. No comercial sempre vai ter o depende. Igual advogado. Claro, com certeza. O papel do comercial é esse, pô. Por que eu estou te falando isso? Um exemplo. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Você vai pegar seu carro agora e vai colocar 4 pneus nele. Uhum. Você vai fazer um investimento... Vamos fazer uma conta aqui de R$600 por pneu. Um pneu mais barato. Você vai gastar R$600, você vai gastar R$2.400. Certo? Certo. Você vai pagar R$100 a mais no Michelin. Vamos fazer conta de R$100. R$2.800. R$2.800. Você está pagando R$400 a mais. Isso aí. O pneu Michelin, a marca que você resolveu colocar, você roda 40 mil quilômetros com ele. Fazendo rodízio, fazendo alinhamento, balanceamento. Eu estou dizendo para você, e tenho provas disso tecnicamente falando, que o Michelin ele roda 30%, até 30% a mais. Vamos ser conservadores? Vamos falar em 20%. Então, se você roda 40, você vai rodar 48. Sendo bem otimista, 50. Você vai nessa brincadeirinha aí. 2 alinhamentos e balanceamento você vai precisar fazer, certo? Só que você não precisou parar o carro para poder montar, você não precisou parar o carro para poder gastar tempo ali, dedicar tempo. Isso é a primeira coisa. Segundo, se eu rodo 20% a mais, 600, 10% é 60, 20% é 120. 120. Você está pagando 100 a mais, você está pagando 100 a mais, ao invés de você pagar no mesmo pneu que você pagou 600. Vai rodar 120 a mais. Você vai rodar 120 a mais. E com a possibilidade, nós temos clientes, inclusive, que rodaram 120 mil quilômetros com um jogo de pneu, cara, numa caminhonete. Eu tenho um pneu desse guardado lá que eu posso disponibilizar para... Agora, deixa eu te perguntar, a SS é distribuidora, né? Sim. Mas você não vende direto para o cliente, né? Você vende para as empresas que fazem lá, as empresas de pneu que trocam pneu, não sei o que e tal. Né? Isso. Hoje nós temos como premissa o atendimento ao lojista. Toda a nossa política comercial ela é voltada para isso. Então, como que nós negociamos? Eu não posso me privar ao direito de vender para uma pessoa jurídica. Eu posso definir qual segmento eu vou atender. Pessoa física e pessoa jurídica. Nós atendemos pessoa jurídica. Porém, toda a nossa política comercial ela é voltada para um cara que compra 24 pneus, que ele vai ter ali o nosso produto dentro do ponto de venda. Então, esse cara ele vai ter como chegar no mercado com um preço mais competitivo. Então, na maioria das vezes, o que acaba acontecendo? O cara liga para a gente, é normal e vai acontecer depois dessa conversa aqui, alguém ligar lá para a SS, queria comprar pneu. Mas eu tenho empresa. Pô, mas o pneu que você está me vendendo por X, o Joãozinho da borracharia está me vendendo pelos mesmos X. Então, compra com o Joãozinho da borracharia, porque ele vai montar para você, ele vai te dar todo o suporte, ele vai fazer verificação técnica. Com isso, nós não temos problema de garantia, tanto que, numa análise bem rápida, no ano de 2021, nós vendemos em torno de 60 mil pneus aqui dentro do estado do Espírito Santo. 2021, 60 mil pneus. Só a SS distribuidora. Isso é muita coisa, né? Em média, 5 mil pneus mês, de uma marca que é a mais cara, né? Que é a mais cara.
Como você falou, não é que ela é mais cara, ela é melhor. E desses 60 mil pneus... Vendedor é difícil, né, rapaz? Não, mas eu lanço o desafio aqui. Eu falo isso aqui e falo com qualquer... Mas a SS não vende só a Michelin. A Michelin própria tem outras marcas, não tem? Hoje a Michelin ela tem, dentro do segmento passeio, né, que é o nosso caso, nós não vendemos pneu de moto, nem vendemos pneu de caminhão. Nós só distribuímos pneu de passeio, que vai do aro 13 ao aro 22, né? E dentro desse segmento ela tem a linha BF Goodrich, que é uma linha premium para troller, para Ranger, S10. Não é mais barata, não é mais não, cara? Não, ela é uma linha mais cara, inclusive, porque... Atende só carrão. Exatamente. Tem um outro detalhe, né? O teste que fizeram de resistência do pneu, soltaram o pneu a 10 mil pés de um avião, um pneu montado na roda, e ele bateu em cima de uma cadeia de montanhas, pegaram o pneu, montaram no carro e o carro saiu andando. É mesmo? Então, assim, não é aquela conversa de que fizeram um vídeo para poder colocar ali, não. Uhum. Foi um teste feito, o troller estava lá parado embaixo, o avião chegou no lugar que foi feito o cálculo para poder o pneu chegar lá perto, buscaram, colocaram, o pneu saiu andando. Então, quando a gente fala de um pneu BF, qualquer pessoa que estiver assistindo a gente aqui, que tem um troller, que tem uma Ranger, um troller principalmente aqui no estado do Espírito Santo é muito enraizado isso, você pode olhar que vai estar com BF Goodrich. Não tem nenhuma linha popular, digamos assim, não, a Michelin? Me permita aqui fazer uma brincadeira. Vamos lá. Você já viu a Coca-Cola vendendo uma Coca-Cola mais barata? Não, mas tem a Fanta aí, tem Guaraná. Tem o Quat, tem o Guaraná. Então, assim, existia, né? Mas, não, por exemplo, quando você faz o comparativo da Coca-Cola com Fanta com Guaraná, não é Coca, é refrigerante. Então a Michelin entendeu o quê? Cara, eu tenho uma qualidade que a gente precisa... Porque já teve, né? A Michelin já teve uma linha mais popular. Né? Teve a linha Tigar, né? Que eu vou trazer a memória curta aqui, tá? Teve a linha Tigar e teve a linha BF Goodrich para passeio. Só que essa linha a Michelin entendeu, cara, eu vou gastar energia para fazer esses produtos e vou deixar de preservar o principal, que é a qualidade do meu produto. Então, peraí, deixa eu entregar a qualidade. Então, ela resolveu não trabalhar nessas duas linhas, descontinuou. Uhum. E creio que foi uma decisão acertada, porque hoje nós temos, por exemplo, uma BMX6S. Eu tenho um jogo de pneu desse lá no estoque para qualquer fornecedor que precisar aqui dentro do estado. E eu posso falar, é um carro de 1,5 milhão. O cara vai colocar 4 pneus, ele vai acelerar aquele carro a 200 por hora e o pneu... E quanto é que custa os 4 pneus para BMW X6? É barato. Para quem tem uma BMW é barato. Deve dar o preço do carro do Augusto aqui, pô. Salvo engano, é R$ 4.600 cada um. Cada um, R$ 4.600. São duas medidas diferentes. Na traseira... Isso no ponto de venda, não para de vocês pro... Isso, no ponto de venda é em torno de R$ 5.000. Eu estou fazendo aqui cada pneu, 20 pau de pneu. Nossa. Mas o cara fez um investimento de 1,5 milhão no carro. Você acha que o cara tá preocupado com 20 mil no pneu? Eu tô pensando com a minha cabeça de pobre, pô. Mas... mas é verdade, é verdade. E assim, o que acaba acontecendo na maioria... Qual o pneu mais caro que tem lá? É o da BM. É esse? BM e Porsche. Em torno de... Cara, Porsche também? Ele nessa mesma medida, ele dá numa Porsche Cayenne e dá na... A Cayenne que é grandona. Né? E dá nessa X6. Entendi. Só que são pneus, apesar de serem da mesma medida e do mesmo tamanho, eles têm índice de carga e velocidade diferentes. Uhum. Então o pneu da BM é um, da Porsche é outro. Dá para colocar no lugar? Aí não fazer gambiarra com R$5.000, né? Pelo amor de Deus. Não, exatamente. Não tem sentido, né? Não tem sentido. Então, poxa, eu vou economizar R$500 numa brincadeira dessa, correndo o risco de colocar toda uma estrutura. Então, a Michelin ela tem isso. Hoje o maior mix de pneu, de medidas de pneu dentro do homologado é da Michelin. A Michelin hoje ela atende as principais montadoras a nível mundial, principalmente as montadoras premium. Se você entrar numa Audi, se você entrar na própria BM, você vai ver que os carros saem de montagem. É isso que eu ia te perguntar. Como é que isso é definido? A Michelin tem contrato com essas empresas, as empresas colocam, as montadoras já saem. Eu lembro que os carros franceses saíam com Michelin já, né? Uhum. Porque a Michelin é francesa, né? Isso. Mas aí tem algum acordo, tem algum contrato, você sabe disso? Normalmente, assim, falando um pouco da construção do carro, como é que funciona na maioria das vezes? Eu preciso desenvolver um pneu para atender um torque X, para atender uma velocidade X, para atender uma carga X.
Michelin A, B, C e D, vamos desenvolver esse pneu. Quem fizer o melhor pneu com custo-benefício atende a montadora. Montadora é assim. Porque o volume é muito grande, né? Isso. Então, só que tem um detalhe. Recentemente, eu vou omitir as marcas aqui, mas eu vou só falar do que aconteceu. Tem um carro, uma caminhonete que sai de fábrica com um pneu de uma outra marca. Esse pneu não roda 20 mil quilômetros no carro, zero. O que acaba acontecendo? A própria concessionária, apesar do carro não sair com o Michelin, ela faz uma indicação de mudar para o Michelin. Quando coloca o Michelin, o carro roda 80 mil quilômetros. Então, assim, nem sempre o mais barato é o melhor. Aí você vai falar que eu sou vendedor, mas é a realidade. E nesse caso, existem produtos baratos e bons? Existem. E eu não estou aqui fazendo juízo de valor. O que eu estou falando é que, quando nós comparamos o pneu Michelin, eu estou falando de um produto que tem uma tecnologia enorme. Por exemplo, tem uma tecnologia que só tem no pneu Michelin, que é o microadaptive. A gente pode marcar em um outro momento para a gente gravar isso. Eu te desafio você a fazer a torção do pneu em cima de um piso. É extremamente difícil você fazer essa torção. Então isso reflete em quê? Maior aderência. Assim? Por exemplo, você pegou... Imagina, né? Vou ter que ilustrar aqui. O pneu redondo. Você bota uma carga que não deforme o pneu em cima dele, o seu peso, sem deformar o pneu. E tenta torcer ele. Aqui está a banda de rodagem, nesse sentido. Tenta torcer ele nesse sentido. Você não consegue. É muito difícil. E qualquer um outro concorrente, ele escorrega um pouco mais. Então, isso vai representar o quê? Num dia de chuva, que você entrar na curva, segurança, né? Você vai lembrar, poxa, eu podia ter gastado R$100 a mais. Você lembra quando você já está saindo da curva, né? Quando você já e assim, saindo da estrada. Qualquer um, eu rodo uma média de 30 mil quilômetros por ano, né? Você imagina que você fica correndo o estado inteiro aí, né? Isso. Essa coisa de pneu. Então, eu visito o estado todo. Então, cara, eu tenho como propriedade, meu carro tá lá fora, vocês podem olhar, tem 4 pneus Michelin lá. E meu amigo, é com chuva, é com sol, é terra, é barro, do jeito que vai. E você falou que as montadoras estão começando a entregar os carros com um aro mais largo, né? Sim. 15 a partir de agora, né? Sim. Mas aí você vê, eu já vi alguns steps de alguns modelos. Cara, um pneuzinho assim, fininho. Por que acontece isso? É claro que é o custo, né? O porquê é o custo, mas, pô, é seguro isso? Eu acho que não é nem o custo. Para te falar bem a verdade, o que hoje o mercado busca num todo? Conforto. Quando a gente fala de carro, o cara está buscando conforto. Está buscando espaço, está buscando... e quanto menor o espaço que um step ocupa, mais espaço de porta-mala a gente vai alcançar. Então, o que foi desenvolvido? Esse pneu que a turma chama de pneu linguiça, né? Que é fininho. Parece pneu de moto, né? Pneu de moto, exatamente. Só que se você observar, já tem escrito nele lá, não pode passar de 80. Rodar no máximo, salvo engano, só o tempo de chegar no borracheiro mesmo. Só serve para te tirar da rua. É só para isso que ele serve. Então, vai ter demanda daquele pneu? Provavelmente exista para um carro que foi roubado. Mas ninguém vai estar rodando, porque antigamente a gente pegava o step, botava o step para rodar. Aí você fazia o quê? Pega uma forma de economia na hora de você trocar o pneu, né? Preciso trocar pneu, mas só tem grana para trocar os dois agora. Os dois estão piores. Como é que tá o step? Troca o step, coloca no carro. Só compra um pneu. Exatamente. Então isso infelizmente não vai acontecer mais nos próximos anos. E a tendência é o seguinte, a evolução, o carro tem um compressorzinho de ar ali dentro do carro. Já existem alguns carros que já saem assim, inclusive, os carros de luxo. Tem um compressorzinho, que esse pneu linguiça, inclusive, ele começou saindo nos carros de luxo, e agora está chegando nos carros populares, então em algum momento isso vai chegar no carro popular, e um kit selante. Ou talvez o próprio pneu tenha alguma tecnologia que faça essa vedação, o cara enche o pneu e continua a viagem dele. Entendi. Não estou dizendo que o borracheiro vai deixar de existir, tá? Pelo amor de Deus. Mas... É difícil a gente pensar e imaginar que o borracheiro vai deixar de existir, né? A gente viveu a vida inteira sabendo, furou o pneu, vai no borracheiro, o pneu está abaixo, vai no borracheiro, não sei o que e tal. Pensa comigo. Nós jamais imaginaríamos que teria uma câmera além da Polaroid. Exatamente. E que você teria uma câmera no celular, né? E com tecnologia, às vezes, melhor do que aquela de... Muito melhor. Muito melhor. Então, por exemplo... Tem celular que grava filme, pô. A gente, em algum momento, nós estudamos isso sobre a destruição criativa, né? Um produto morre para nascer um outro, exatamente. Né? Então,
talvez o borracheiro ele vai deixar de existir para nascer uma outra profissão. O cara que é especialista em consertar o compressor de ar-condicionado, o compressor do tô carro, criando aqui, viajando, né? Mas é um mercado, voltando aqui para nossa conversa de pneus, né? O mercado é grande, tecnologias constantemente sendo lançadas. A Michelin lançou agora recentemente um pneu que não precisa de ar. Então, assim, furou, você vai continuar andando. Que loucura isso, né? Então, são coisas... Aquele que é uma colmeia, parece uma colmeia. Isso. Ela é uma estrutura patenteada pela própria Michelin, já está rodando em alguns carros elétricos de teste lá no Vale do Silício. E, tendencialmente, em algum momento, isso chega para a gente. Uhum. Qual é o desafio? Sustentabilidade. Hoje, todas as marcas elas têm essa pegada de sustentabilidade, né? Quanto menos eu poluir com aquele pneu, então a Michelin hoje ela tem um processo muito rigoroso com relação a isso. Ela não é só a marca que tem o melhor pneu, ela também tem um processo de qualidade muito rigoroso, ela tem um processo de preservação ambiental, de reflorestamento. Os parques de borracha da Michelin também são, aqui do Brasil, são boa parte da borracha do látex produzida daqui, né? Uhum. Sempre foi, né? Sempre foi, desde a época do ciclo da borracha, a borracha saía daqui, né? Foi em algum momento para uma ilha, agora me fugiu a memória, mas a borracha... Foi para Vietnã, essa região, não? Que era produção... Eu não sei também, estou chutando aqui. Mas, enfim, né? Falando do pneu como... E hoje, assim, tem um outro detalhe muito grande, né? Cada dia que passa, a população... A galera mais antiga que andou de Fusca, e aqui também, de novo, não estou fazendo juízo de valor, né? Estou falando que o cara andava no Fusca, ele rodava até o arame, e o Fusca subia morro. E hoje, com um carro popular, você não vai fazer isso. Esquece. Então, hoje tem sensor para tudo que é lado num carro. Então, você pensa comigo. Recentemente, teve um cliente que teve um problema com uma BM também, que o diagnóstico ele chegou nessa conclusão, e eu estou replicando aquilo que eu ouvi. O pneu estava aplicado errado, estava dando uma luz acesa no painel que ninguém conseguia apagar. O cara colocou o pneu certo e resolveu o problema. É impressionante isso, né? Então, assim, o tanto de tecnologia que tem num carro... Não tem mais... Gambiarra não dá para fazer mais. Não né? dá. Então, infelizmente. Um carro que nem eu estou falando com você aqui, de um carro com um motor 4 cilindros, com quase 1,5 toneladas. Se andar com um pneu careca num carro desse, meu amigo, você vai... em algum momento isso vai te dar dor de cabeça. Com certeza. Então, e o cidadão, o ser humano, ele tendencialmente, ele também está criando aquela concepção de que o mais barato não é o melhor. Então, hoje você vê, por exemplo, antigamente existia lava-jato. Hoje a febre da estética automotiva está chegando no mercado. Então, apesar de não ter nada a ver com pneu... Mas eu estou falando que o cara pagava R$20 para o menino lavar o carro dele, hoje ele está disposto a pagar 70 para o carro dele ter um produto certo, ter uma aplicação correta, ter um tratamento com shampoo que é neutro, que não agride o ambiente, que essa empresa faz um recolhimento do lixo ali de uma forma diferente. Existe muito isso. É 100% do mercado? Não. Existe muita gente que tem essa pegada E é o maravilhoso do mercado do tal do comercial. Você nunca tem um padrão, né? Então, hoje eu vou... Não tem só uma opção, né? Você tem várias opções. Hoje eu negocio com um cara que tem uma BM, que existem grandes oficinas aqui dentro do estado que atendem só veículos premium. Então eu negocio com um cara desse que conversa com ele sobre qualidade. E eu tenho que também bater num ponto de venda, mostrar toda a qualidade do produto e falar com o cliente. Falar, cara, pode colocar, que eu tenho certeza absoluta que você vai colocar o produto, mas é o mais caro. Coloca que tem cliente que consome. Por quê? Por que vende filé mignon no restaurante, no açougue? Porque tem quem consome. Gente que compra, é verdade. Porque tem quem consome. Vende igual vende, por exemplo, músculo? Não. Mas tem gente que tem consome. O cara que consome. Se o açougue não tivesse o filé mignon, ele não venderia. Com certeza. Então, eu brinco muito com essas metáforas, porque o Michelin ele é um filé mignon. Tem problema como qualquer outra marca, mas... Os lojistas que vocês atendem são quantas? Hoje já temos em ativos
trimestralmente em torno de 1.500 clientes. 1.500 lojas que só vendem Michelin? Não, quando eu falo de 1.500 clientes, eu falo de multimarcas, eu falo de oficina mecânica. Tem exclusividade, tem esse tipo de coisa ou não? Vocês vendem para quem quiser Não, comprar? não tem exclusividade porque nós precisamos... Hoje qualquer distribuição, o maior desafio dela é a capilaridade, né? Com o maior número possível de pontos de venda. Então, nós temos políticas comerciais. Nossa política comercial ela é muito bem definida. Então, assim... O que significa isso? Quem compra mais, automaticamente tem uma condição de... Melhor, um preço melhor, condição de pagamento melhor. Exatamente. Só que tem um detalhe. O cara que vende mais, por exemplo, não necessariamente ele vende mais barato. Eu tenho clientes hoje que têm um preço mais caro do mercado e o cara é meu melhor cliente em volume. O preço dele não é o mais barato, só que ele já criou a identidade de que a marca... Presta um serviço diferente, não sei o quê. Exatamente. Então, assim, nós temos clientes que, com 6 meses, o cara está vendendo 100 pneus. O segredo da vida, em qualquer coisa, é foco. Eu quero emagrecer, é foco. Eu quero engordar, é foco. Eu quero vender um pneu de qualidade, é foco. Quero vender um lubrificante de qualidade, é foco. Falando em lubrificante, agora a gente vai falando um pouco da Petronas. Como é que é o mercado aqui no Espírito Santo para Petronas? Eu sou de um tempo que só tinha um lubrificante no mercado, que era o Lubrax, que era da Petrobras. Agora tem um monte, né? Exatamente. Hoje o mercado do Espírito Santo é um mercado muito conservador. Quando eu falo de Petronas, eu estou falando de uma companhia jovem, mas hoje ela é a 5ª maior empresa de energia do mundo. Né? Quando eu falo de energia, eu aplico o contexto de extração, combustível e tudo mais. Então, quando eu olho o mundo, ela é tão grande quanto algumas outras bicentenárias. Então, a Petronas ela tem toda uma qualidade envolvida. Quando eu falo do mercado do Espírito Santo, hoje nós temos um mercado que é muito competitivo. Como você mesmo falou, né? A marca da Petrobras ela foi por um bom tempo a marca nacional, né? Exatamente. E essa marca nacional que eu não vou entrar em mérito da qualidade, não é isso, aqui nós vamos falar de Petronas, mas a marca nacional virou referência na cabeça dos consumidores. Só que aí, com essa abertura ali logo após 1990, 1992, na história do Brasil, né? A gente vê que começou a chegar carros importados, carros de fora, as fábricas vieram, veio outras marcas e a Petronas ela chegou junto adquirindo a Fiat Lubrificantes, que aí sim todo mundo vai conhecer, quem teve um Fiat sabe do que eu estou dizendo. A marca Selene, ela é a marca original da Fiat há muitos anos. Já teve Fiat? 147? Nunca teve? Magnata é assim. É diferente. É diferente, o cara é diferenciado. E assim, vinha no capô, ali dizendo que o óleo recomendado era o Selene. Acho que toda marca tem isso, né? Toda marca tem isso, né? Tem o óleo que eles recomendam, no manual tem lá, né? Sim, na grande maioria das vezes isso, de novo, está envolvido com aquilo que a gente falou do pneu. Quem vai conseguir entregar o lubrificante dentro do que eu preciso? Falando da linha Fiat, aí, recentemente teve uma mudança, onde a Fiat entrou com uma linha Mopar, ou Mopar, cada um fala de um jeito, que é o óleo revendido pela Fiat. Esse óleo não é mais Petronas por um motivo comercial, só que o carro que é montado na fábrica, ele sai de lá com lubrificante Petronas. O primeiro enchimento do carro, que inclusive é um dos mais importantes, ele vem com lubrificante Petronas. Então, hoje, existe uma linha, a gente está falando de lubrificante de motor aqui, mas quando eu falo da marca Petronas, nós temos 720 SKUs diferentes, códigos diferentes de produto. São 720 produtos diferentes. Produtos diferentes. Então, que vão desde óleo de motor até o quê? Só para você ter uma ideia, vamos fazer os extremos, né? A gente sai de uma graxa para um aditivo de radiador. Então, tudo isso tem. Só para ir um pouco além. A Petronas ela desenvolve ela tem um produto derivado de petróleo que bate embaixo do carro ali para fazer aquela proteção de chassi. Então, não é só óleo de motor que vive o distribuidor de lubrificante, né? Então, por exemplo, a Petronas ela tem aí a linha Tutela, que é a querida do Brasil. Por quê? É uma linha focada em câmbio, transmissão, diferencial, e é onde boa parte dos problemas acontecem, né? O motor todo mundo cuida.
Mas quando chega, tanto que a Petronas até brinca com o que são os heróis invisíveis, né? O óleo tá lá, ninguém sabe o que está acontecendo e ele está fazendo o trabalho dele. Então, dentro desse mix aí de 720 produtos, acredito que tenha crescido nesse último ano, porque tiveram lançamento de produtos novos. A Petronas ela sempre tem uma preocupação muito grande em entregar um produto com muita qualidade. Como é que é a posição da Petronas em vendas no Espírito Santo? Hoje nós estamos em terceiro, quarto lugar dos players, né? As marcas que vendem aqui dentro do estado. Nós temos hoje, no ano de 2021, que eu tenho pronto aqui, o nosso market share é de 15%. Então, a cada 100 litros de óleo que são vendidos aqui dentro do estado do Espírito Santo, 15 são da Petronas, né? Nosso desafio é manter isso, porque tem muita coisa que as pessoas não sabem, mas existe um rol de produtos não homologados e que estão na prateleira sendo vendido. Não homologado significa o quê? Produto que não passou por aprovação. Não, ele, por exemplo... Aquele óleo de quintal, feito no quintal. Cara, às vezes passa até por um processo de fabricação que é interessante, mas, por exemplo, ele não vai atender um API 2050, a norma API, o que ela pede para que o óleo tenha aquela viscosidade. Ele não vai entregar aquilo que a norma pede. Então, o que as certificadoras fazem? Elas dizem que aquele produto é não homologado. Então, tem, periodicamente, um documento que sai dizendo as marcas que tem esse problema. Só que ninguém vai falar isso para o consumidor, por quê? É melhor eu ganhar 20%, 30% de margem de lucro num produto homologado ou eu ganhar 100% num produto não homologado? Para mim, que sou lojista, é melhor ganhar 100%. Claro. Só que, para quem é consumidor e que está assistindo a gente aqui, é muito interessante se preocupar com isso. Não estou falando aqui da marca Petronas, não, mas procure produto de qualidade. Quanto vale o motor de um carro? Vamos falar de uma coisa besta aqui. E não é. Vai colocar um óleo de cozinha lá, vai ter Cara, problema. você vai comprometer. Você troca o óleo do carro a cada 2 vezes no ano, no máximo. 6 meses. Moraes, eu sou Uber e rodo 10 mil a cada 3 meses. Beleza, você saiu da regra. Mas na grande maioria, o que você faz? Ou faz a revisão anual, tem carro que você faz uma troca de óleo uma vez por ano, ou a cada 6 meses. Beleza. Você vai gastar numa troca de óleo, em média, 4 litros de óleo, um filtro de óleo. 4 litros de óleo. Vamos pegar um carro, uma viscosidade muito aplicada, um 5W30. O cara vai pagar em torno de R$45 um litro de óleo desse no mercado, aí um produto de qualidade. Estou sendo até botando um preço maior aqui para não ter problema na frente. Vai gastar R$200 para trocar o óleo do carro aí. Cara, um motor hoje um bloco de alumínio desse motor vale R$25 mil, cara. Vale a pena você economizar R$50, R$60 numa troca de óleo para comprometer a integridade de um bem que vale R$25 mil? Não vale. Então, assim, só que isso é uma construção que que nós precisamos desconstruir na cabeça das pessoas, porque não, eu quero mais barato. Cara, por exemplo, ninguém compra o mais barato quando se trata de segurança. Exatamente. Eu tenho certeza absoluta. Por exemplo, você vai fazer uma viagem de avião, você vai contratar a viagem aérea, o avião mais barato que tem, que vai num teco-teco com motor com problema. Você não vai fazer isso, você vai querer uma companhia que te dá segurança. Então, quando nós falamos da manutenção automotiva como um todo, o desafio dos consumidores, agora eu não falo só para o Espírito Santo, eu falo para o Brasil, o desafio dos consumidores é justamente chegar nesse ponto aonde o que vale a pena? Porque nós somos o culpado de ter produto. Aí o cara vira para mim e fala bem assim, o motor do meu carro bateu depois que eu coloquei o óleo Petronas. Todas as vezes que isso aconteceu, não aconteceu uma vez, nós tiramos a amostra, mandamos para análise, o problema não estava no lubrificante. Tem laudo de laboratório dizendo que foi que aconteceu. Só que naturalmente, qual é o histórico daquele carro? Outra coisa que acaba acontecendo muito, tem gente que não sabe que tem que trocar o óleo do carro. Eu, quando gestor de oficina, chegou uma senhora, até conta essa história, é bem interessante inclusive, chegou uma senhora, meu carro está só com 20 mil rodadas, eu vim fazer a revisão, o carro dela era 2014, a gente estava em 2020. Foi tirar o óleo do carro dela, tinha um chocolate lá dentro do motor. E assim, foi um desafio, teve que desmontar a carta, teve todo um trabalho. Então, as pessoas às vezes não sabem que tem essa necessidade. Então, qualquer coisa, você cuida da sua saúde, você precisa cuidar da saúde do seu carro. E
Pode parecer que não. E como a conversa é bem tranquila aqui, né? E eu não estou só falando... Claro que eu vou falar da marca Petronas, claro que eu vou falar da marca Vai vender Michelin, seu peixe, claro. mas eu estou falando aqui de patrimônio, De bem das pessoas. Segurança. Cara, não comprometa o bem maior que você tem, que é o seu patrimônio, por causa de mixaria. Pô, Moraes, mas o óleo X, pega ali a embalagem lubrificante, olha as homologações que ele tem atrás. Qualquer produto Petronas, por exemplo, o nosso 530 3000XS, achou um produto desse na embalagem, você pode pegar e olhar embaixo, tem lá Dexus 1. Essa Dexus 1 é a homologação da Chevrolet. Se o carro em garantia colocar esse óleo no motor e o motor der problema, a Chevrolet dá garantia desse motor. De tanta confiança, esse produto foi certificado para ser aplicado no Chevrolet. Legal. Assim como a Michelin, a Petronas também vende pessoas jurídicas só, né? Sim. E são quantas lojas hoje que disponibilizam isso para o cliente? Esses produtos Petronas. Como é que faz para achar? Hoje no Espírito Santo, né, nós temos números do mês passado. 1.736, né? Sendo bem exato. Pontos de vendas ativos. Oficina, posto de gasolina. Cara, aonde tem movimento, com certeza vai ter Petronas. Por que eu estou falando isso? A gente está conversando, está passando um rebocador ali atrás. O óleo que usa naquele motor daquele rebocador lá, a Petronas tem. Então, a gente fala muito sobre o mercado automotivo, mas, por exemplo, hoje a Petronas ela cresce muito no segmento industrial. Nós temos um suporte técnico para entregar, que a gente acompanha o cliente de perto, faz teste. Nós entregamos agora recentemente um parceiro uma redução de custo de 38%, só aplicando o lubrificante correto e fazendo estudo, claro, da frota, dos equipamentos. Então, quando nós falamos de tecnologia, quando nós falamos da marca Petronas, ponto de venda, onde que eu acho Petronas? Na Serra. Estou falando da Serra, que hoje é a maior cidade do estado. Nós temos, salvo engano, 180 pontos de vendas ativos na Serra. Então, posto de combustível tem, oficina mecânica tem, auto center tem, supermercado tem. Supermercado? Sim. Nós temos algumas parcerias no segmento de mercado e temos também um objetivo de expandir isso. Legal, bom você falar disso. Qual o tamanho da SS hoje? Hoje, a SS ela é uma empresa do Grupo Versa, né? Nós temos 12 anos de existência. É uma empresa que tem 30 colaboradores diretamente, fora os indiretos. E temos uma responsabilidade muito grande, né, de transportar, de carregar essas duas marcas no nosso estado, né? Então, Petronas, a SS num todo, ela já tem os pré-requisitos para uma grande empresa. E você já falou, a meta é crescer e tal. Qual é a meta? Chegar aonde? Cara, o bom de você ser do comercial é que você não tem teto, né? Eu falo sempre isso. Quando você chega num lugar, eu lembro, tem 3 anos que o comercial é cobrado para isso muito, né? Não tem teto, vamos vender cada vez mais. Né? Só que tem uma outra coisa, né? E aqui é para quem sabe, vai me entender muito bem. Quanto ganha um engenheiro hoje? Um engenheiro bom? Depende do Uber que ele dirige, né? O engenheiro tá tudo dirigindo Uber hoje em dia, pô. Então, assim, eu tô te falando que o cara... Brincadeira. Assim, então, depende da área. Engenharia tem muitas áreas, né? Mas, assim, acredito que seja... É um profissional muito, muito qualificado e muito requisitado, né? Um engenheiro bem colocado, principalmente nas grandes empresas que a gente tem no estado, acho que ganha muito bem. Só para você ter uma ideia, eu tenho vendedor na minha equipe que ele tem um salário de 15 mil reais. Então, assim... E esse cara, quando eu converso com ele, ele quer chegar em 20. E o que ele faz para chegar em 20? Ele poca o teto. Ele vai buscar formas de ampliar. Então, assim, para nós que somos do comercial, eu tenho amigos engenheiros que ganham 5 mil reais de salário por mês. O cara que é bem colocado ganha 12. Então, assim, peraí, esse cara que eu estou falando com você que tem um salário que eu citei, a formação dele é ensino médio completo. Pô, Moraes, você está ensinando a galera a não estudar e virar vendedor? Não é isso. Porque tem um outro lado do negócio. Sentar na cadeira de vendedor, o cara tem que estar disposto
a sofrer pressão e a sentir o calor do maçarico nas costas. Porque não esquece, não tem conversa. Você tem um objetivo para você correr atrás. Deu 3 meses, você não bateu, Tchau. A fila precisa andar, porque alguém tem que fazer isso. É claro que a gente entende quando é um desenvolvimento de área, é um desenvolvimento mas na maioria das vezes, o cara entregou o resultado, você continua. Não entregou o resultado, você não continua. Estou falando isso porque eu sou extremamente... Só o microfone. Eu sou extremamente grato, né, ao Grupo Versa, ao nosso diretor Júnior. Eu sou novo, tenho 37 anos com cara de 50, mas... A herança das vendas, né? Que deixa pra você, né? Mais ou menos isso. A barba tá branca, mas, cara, quando eu assumi a SS, em fevereiro de 2020, eu não tinha noção que entraria em março a pandemia. E foi uma escola gigantesca, só que assim, a equipe que eu tenho a honra de liderar e os proprietários que me lideram nesse momento aí, cara, me dão total autonomia. A gente olha para o resultado, é claro, e graças ao bom Deus, eu sou extremamente grato a ele por tudo. Deus, né, primeiramente, e depois a nossa diretoria lá. E aqui, se fosse para falar mal também, eu falaria que eu não tenho essas coisas. Que, cara, eu olhei para um número e eu falei, a gente vai chegar ali. Falei com a equipe. Teve um da equipe que falou comigo assim, cara, é impossível. Eu falei, é impossível porque você sabe que é impossível. Eu não sei que é impossível, a gente vai correr atrás e vai fazer. E graças a Deus, no final de em outubro de 2021, nós conseguimos chegar naquilo que foi projetado. Já ganhamos como distribuidor prêmios da própria Petronas. Hoje nós temos um simulador de Fórmula 1, é o único aqui do estado do Espírito Santo, que foi uma premiação que nós ganhamos a nível nacional. Como assim? A equipe tem lá para a equipe usar o simulador ou não? É uma ferramenta que nós usamos em ações de ponto de venda, né? A equipe entendi. usa. Fazer ação de marketing. Vamos fazer um churrasco com a equipe, a gente coloca o simulador lá pra galera brincar. É legal. Chama todo mundo cheio de goró. É o único lugar que o cara pode bater alcoolizado. Ele vai dirigir alcoolizado ali e não vai dar problema. E nós entramos em agosto de 2020 com a distribuição da Petronas. A distribuição da Michelin é desde 2009, se eu não estou enganado. E de agosto a junho, nós conseguimos cumprir os pré-requisitos para ser o primeiro do Brasil e ganharmos esse simulador. Nós fomos premiados com relação a isso. O ano passado foi da mesma forma, nós não ficamos em primeiro, mas nós ficamos em terceiro ali dos 23 que existem, nós ficamos em terceiro lugar. Esse ano está sendo desafio para todo mundo, a gente ainda não sabe como vai ser o ranking, porque o ano só termina dia 31 de dezembro, né? Mas, falando aqui do comercial, para o ano de 2023, o olhar é sempre subir mais um degrau. Então, eu tenho certeza absoluta que a SS ela tem todos os pré-requisitos para ser a maior distribuidora do estado do Espírito Santo. E tem meta? Assim, você falou 5 mil pneus mês, não é isso? Sim. E lubrificante ou Petronas? Hoje, em média, 130. 130 mil litros. 1000 litros. E qual é a meta para 2023? Ainda não posso colocar ela aqui na mesa, porque pode ser que altere, né? Mas vai ter um crescimento considerável, né? Nós não olhamos para trás, por mais que tenha um mercado que regrediu 15%, quando a gente fala de lubrificante, por exemplo, teve uma queda no mercado geral em torno de 15%. Porque teve uma bolha em 2021. Cresceu demais. Aí agora cresceu demais com a pandemia mesmo? Sim. Porque aquele negócio que você falou de fazer a manutenção do carro, ficar parado, aproveitar para fazer manutenção. E assim, por mais que possa ter parecido que o mercado parou, não parou. Não parou mesmo. Tá? Que eu fiquei 14 dias realmente de lockdown. Fora isso, nós trabalhamos todos os dias da pandemia, quando não era dentro do ponto de venda, era na rua, mas não deixamos de trabalhar e sempre correndo atrás do resultado. Por que eu estou falando isso? Não foi só não estou falando só da SS Distribuidor, estou falando do mercado como um todo. Se você quiser, que estiver assistindo a gente aqui, você pode procurar lá na NP, tem um painel para isso. Tem um BI que vai te dar essas informações. Você vai ver que 2021 cresceu, 2020 cresceu, 2021 deu aquele pico em abril, né, que praticamente tudo parou, isso. Mas depois voltou acelerado. 2021 foi para cima, 22 desceu. Por quê?
em algum momento aquela lei da economia da oferta e da demanda ela precisa se equilibrar. Deu uma acomodada, o mercado acomodou, né? Tinha muita oferta, e tinha muita demanda e pouca oferta. Aí todo mundo começou a produzir, aumentou a oferta, a demanda reduziu, porque tem mais disponibilidade de mercado. Isso. Então, 2022 foi desafiador. Não vou negar aqui que foi fácil, mas dentro daquilo que a gente desenhou para o ano, no começo desse ano, nós vamos conseguir entregar no final do ano. Né? E o desafio de 23, com toda certeza, até o final de dezembro ele já vai estar desenhado e eu tenho certeza absoluta que vai ter crescimento. Nós não temos, eu costumo brincar que a SS distribuidora ela está sempre com a faca no dente, sangue no olho mesmo, não é para briga, é para defender um mercado que é nosso, uma prateleira que é nosso, mostrar para o cliente que o produto que ele vai colocar no carro dele é um produto de excelência. E seja o pneu, ou seja o lubrificante, ou seja qualquer um outro produto que vai compor ali. E quando eu falo que a SS ela tem todos os pré-requisitos para ser a maior distribuidora do estado do Espírito Santo, pode ser que demore 5, pode ser que demore 10, pode ser que demore 20, não sei. Pode ser que seja com um ano, não sei, mas ela tem. Por quê? Quem lidera pensa em crescimento, não estou falando só do Moraes, estou falando também da nossa diretoria, e não é por soberba. Eu não quero ser o maior para me ter o rótulo de ser o maior. Não, a nossa pegada é sempre ser o maior e todo mundo que está com a gente vai junto. A gente brinca muito que é como se fosse um barco pirata. Né? O barco ganha, todo mundo ganha. Só que quando o barco está na tempestade, todo mundo pega o remo. E é literalmente assim. A nossa equipe ela é extremamente comprometida. Não tem um colaborador que eu vou dizer para você assim, que não está comprometido com o negócio. Aqueles que não estavam comprometidos, infelizmente, não estão com a gente. Passaram em algum momento, e por incrível que pareça, eu falando dessa forma, pode parecer que eu mando todo mundo embora, não é isso. Nesses 3 anos eu tive o desprazer de demitir 2 funcionários só. Alguns acreditaram em oportunidades que surgiram e foram, alguns desses tiveram sucesso, outros não, mas isso é normal no comércio, né? É isso. Como é que faz para vender produtos Petronas? Muito fácil. Muito fácil mesmo. Hoje a SS Distribuidora, nós estamos ali na Lindenberg, né? Como eu disse no lado da Versa? Dentro da Versa, literalmente. Tem o prédio da concessionária Versa, no pátio tem o nosso QG ali, o escritório de vendas. Nossa logística, nosso estoque ele fica num galpão de logística, né? Simples, www.ssdistribuidora.com.br é o nosso site, 21 21 21 20 o nosso telefone, WhatsApp também. Nós temos hoje no estado do Espírito Santo, em todos os municípios, nós temos um vendedor que atende. Hoje nós temos na rua, são 10 vendedores, 2 que atendem o segmento de consumo, né? Quando eu falo consumo aqui, só para ficar muito claro, a indústria, a extração mineral, transformação e companhia, e temos 8 que atendem o segmento de varejo num todo. Então, muito provavelmente, você vai ver um carro branco passando com as logos ASS, Petronas e Michelin na porta ali. Tem ali um vendedor, pode abordar o cara. Agora, precisou... Posso deixar meu telefone? Pode, agora, manda. 279-9294-8665. Precisou, pode mandar um WhatsApp, eu vou fazer o direcionamento e vai ser o maior prazer visitar, ainda mais se for cliente novo. Se for cliente antigo que comprou e deixou de comprar por qualquer motivo, pode me procurar também, que a minha especialidade é resolver problema. E a SS num todo, né, quando a gente fala da marca, a gente tem uma pegada de entregar no estado do Espírito Santo todo com 24 horas. São poucas as cidades que nós não entregamos com 24 horas, então você tem um lead time curto ali de entrega. Não precisa de ter um estoque gigantesco. Nós temos uma política de crédito bem homogênea. Então, Moraes, eu consigo comprar a prazo na SS? Cara, se você tiver os pré-requisitos para atender ali, que não são bicho de 7 cabeças, você consegue comprar na SS. Mas se não der para comprar a prazo, eu posso comprar à vista, posso comprar no Pix, posso comprar no cartão de crédito. Só não aceitamos cheques, porque cheque deixou de existir, essa é a grande realidade, né? Não perdeu a funcionalidade. E precisou de um suporte técnico, atendimento. Eu brinco muito quando eu estou com clientes, você busca atendimento de qualidade, produto de primeira.
e um tempo de entrega rápido, só vem com a gente, que é atendimento certo. E quem está assistindo o Edcast aqui pode pedir desconto, que vai ter um desconto lá com certeza. Toda hora. Se for cliente novo e estiver assistindo o Edcast, independente de quando foi, é cliente novo, está assistindo o Edcast, vai ter na primeira compra um desconto de 10%. Olha aí, ó, beleza. Então assim, tá feito. Tá lançado. Tá lançado. Vamos divulgar. Vamos distribuir esse Edcast por aí. Você que está assistindo, ó, já viu, né? 10% de desconto. Aproveita e distribui por aí. Então é isso. E nosso negócio é esse. Tá fazendo uma inauguração, quer colocar uma marca que vai favorecer o seu ponto de venda, me procura. Quer Vamos sentar para conversar sobre um projeto maravilhoso que a Petronas tem, que é o Petronas Auto Expert. Ela está montando uma rede a nível mundial. E aqui no estado do Espírito Santo a gente pretende chegar até o final do 2023 com 40 pontos de vendas. Onde a Petronas ela dá a roupa, a cara do ponto de venda. Fachada, uniforme, treinamento, infraestrutura completa. Legal. Então tem como a gente conversar sobre isso também. Preço, eu garanto para você que nenhuma outra marca vai entregar para vocês o preço que nós entregamos com a qualidade de atendimento que nós entregamos. É o menor preço do mercado? Não posso te garantir, mas tenho certeza absoluta que é o melhor preço. Legal. Beleza. Moraes, valeu. Sucesso para você. Tomara que você alcance os objetivos aí. E tamo junto. Olha o desconto aí do Edcast, hein? Só vem. Legal. Valeu. Eu também agradeço, meu irmão. Obrigado. Valeu.